pessoal, vamos aqui corrigir a atividade de matemática 2 do terceiro ano D. Atividade essa da aula referente à semana do dia 10 ao dia 14. Pessoal, a aula era sobre juros simples e eu passei apenas 3 questões, né? Essas 3 questões, elas diziam o seguinte: a primeira, uma pessoa aplicou o capital de R$ 1.200 a uma taxa de 2% ao mês. Esse dinheiro foi aplicado durante 14 meses. Determine os juros e o montante dessa aplicação. Para isso, pessoal, é bom que a gente relembre a fórmula do juros simples, que é J-CIT, né, onde J é juros, C é capital, I é a taxa e T é o tempo. Dependendo das literaturas, alguns podem trazer o tempo como N, mas isso aí vai depender muito do livro, tá bom? Vamos lá. Quem é o capital dessa aplicação? O capital é R$ 1.200. O tempo de aplicação é de 14 meses e a taxa é de 2% ao mês. Aqui, gostaria de lembrar vocês que, conforme a videoaula foi dita, você tem que transformar esses 2% em número decimal. Então, você faz 2 dividido por 100, que é o que eu fiz aqui, que fica 0,02. Então, esse valor aqui, toda a vida você tem que lembrar que na hora de inserir na fórmula, você precisa inserir ele como número decimal. Feito isso, a fórmula do juros simples é essa que eu acabei de dizer, J-CIT. Então, você substitui. Onde tem C, você bota 1.200. A taxa é a taxa de 0,02, porque você transformou esse 2% aqui em número decimal, porque você dividiu por 100. E o tempo é de 14 meses. Ao multiplicar isso aqui, que você pode, sem problemas, utilizar a calculadora, né, contanto que você também saiba fazer à mão, você vai ter um valor de juros igual a 336. Esse é o juros. No entanto, a nossa questão pede que você determine os juros e o montante. E o que é o montante? Pessoal, o montante é o capital que foi investido mais os juros que você obteve com a aplicação. Então, você tem R$ 1.200, que é justamente o que você aplicou, mais os juros que você obteve após os 14 meses, o que nos dá R$ 1.536. Esse é o valor dos juros, né? Você pegando os juros e a aplicação, você vai ter esse valor, tá bom? Então, 1.536. Segunda questão. Um capital aplicado a juros simples durante 2 anos, sob taxa de juros de 5% ao mês, gerou um montante de 26.950. Determine o valor do capital aplicado. Aqui ele já quer o capital, ele não quer os juros e nem o montante. Ele quer saber qual foi o valor que foi aplicado para que ao final você tenha esse montante, tá bom? Então existem outras maneiras de se fazer isso, mas aqui eu vou mostrar aquela que eu creio que seja mais simples. Vamos lá. O montante, que é os juros mais o capital, é de 26.950. O tempo é 2 anos. Pessoal, 2 anos são 24 meses. E aí, por que eu estou colocando aqui, transformando esses 2 anos em meses? Porque vocês viram na videoaula que o tempo e a taxa, eles têm que concordar. Então, a taxa aqui, ela está sendo dada ao mês, ó, 5% ao mês. Isso é a taxa. E o tempo está sendo dado em anos. Você está vendo aqui? O tempo está sendo dado em anos. Então, você precisa transformar. Ou você transforma essa taxa aqui ao ano, ou você transforma o tempo em meses. O fato é que os dois precisam estar na mesma unidade de tempo. Então, como é muito mais fácil eu transformar esses 2 anos em meses, eu faço isso. 2 anos é igual a 24 meses, para que o tempo e a taxa estejam na mesma unidade de tempo. Taxa, 5% ao mês. Conforme havíamos dito, eu transformo esse valor que está em porcentagem em decimal, então fica 5 dividido para 100, que dá 0,05. Feito isso, para que nós possamos determinar o capital, nós precisamos inverter. Eu disse que o montante é capital mais os juros, mas eu também posso dizer que os juros é igual a montante menos o capital, tá bom? É só você inverter isso aqui. Juros, quem é o juros? Juros é o valor do montante, que é o que você tem após todo o período, menos o capital que você investiu, né? Conforme nós já havíamos visto na questão anterior. Então vamos lá encontrar quanto é que desses juros. O juros é J-CIT. Montante menos o capital é igual a capital vezes I vezes T. Ou seja, o montante é 26.950 menos o capital que eu não sei quem é. O capital também eu não sei quem é. Então a taxa é de 0,05 vezes 24. O montante continua aqui como 26.950, não muda. Esse C, né, é menos C, eu continuo com ele aqui. Quando você multiplicar 0,05 vezes 24, você vai ter 1,2. Feito isso, pessoal, na próxima linhazinha aqui de baixo, você vai pegar esse C e vai levar para o outro lado com o sinal trocado. Então, você vai ter 26.950 igual a 2,2C, porque você soma 1,2 com um zinho que está aqui invisível.
Na hora que você fizer a divisão de 26.950 dividido por 2,2, você vai obter o valor de 12.250, que é o valor do capital. Então, o capital que foi aplicado foi de 12.250. Existe outra maneira de se fazer essa questão por meio da fórmula do montante simples também, mas eu não vou colocá-la aqui neste momento, apesar de que nós iremos precisar depois e eu vou passar mais exemplos com ela. Terceira questão. Um capital de R$20.000 é aplicado a taxa de 2,5% ao mês durante um trimestre. Determine o valor dos juros acumulados nesse período. Pessoal, o capital aqui é de R$20.000. O tempo é um trimestre, que quer dizer 3 meses, tá bom? A taxa é de 2,5% ao mês. Você divide 2,5 por 100, vai dar 0,025. E depois é só substituir. Ó. Juros, não sei quem é. Capital, 20.000. A taxa 0,025 que eu já coloquei em decimal e o tempo, né, é 3 meses porque é um trimestre. 20.000 vezes 0,025 dá 500, vezes 3 dá 1.500. Portanto, o valor dos juros acumulados é de R$1.500. Então essa seria a nossa resolução. Qualquer dúvida você pausa o vídeo, né, fala um pouco rápido para que dê tempo realmente não ficar um vídeo tão extenso, tá bom? É bom saber que um bimestre representa 2 meses, um trimestre 3 meses, um semestre 6 meses, um quadrimestre 4 meses e assim por diante. Não esqueça nunca que tempo e taxa precisam concordar. Então é isso, pessoal. Até um próximo momento e uma próxima correção.